Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu não sei que horas que vocês irão assistir, né? Viver, presenciar, fazer presença nessa aula de hoje. O nosso tema hoje é a Escola do Legislativo, é a nossa quarta aula, é o nosso quarto tema, quarto conteúdo do concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós já falamos sobre cidadania, nós já falamos do papel do cidadão, já falamos do poder legislativo, nós já falamos sobre o papel da Assembleia, o papel do parlamento digital dentro das redes digitais, e agora nós vamos falar deste importante tema que é a escola do legislativo. Então vamos lá. Aqui é meu nome, sou Gleidson Tadeu de Oliveira, já me apresentei para vocês, nós já somos até amigos e parceiros nessa caminhada, nessa jornada. A escola do legislativo, ela se constitui à sombra das escolas de governo, de maior tradição na administração pública, como órgãos do legislativos dedicados à formação e ao aperfeiçoamento de seus servidores. As escolas de governo, como se sabe, foram criadas no âmbito do executivo e têm suas funções, olha a função primeira, tem as funções de capacitação dos servidores definidas no segundo parágrafo do artigo 39 da Constituição. É assim, por exemplo, as escolas que atuam, aqui que atua a Escola Nacional de Administração Pública, tão famosa que é o ENAP. E aí, essas escolas do Legislativo, elas são uma parte, podemos dizer, saem aí dessas escolas do governo que tem uma tradição, né, na administração pública. Então, passando um pouco para frente, gestão que tem por missão, qual que é a missão? Que tem por missão desenvolver competências dos servidores públicos, com o objetivo de melhorar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas, ou seja, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal e o Senado são casas destinadas para o povo. E aí, a primeira missão, a missão mais importante de uma escola do legislativo é trazer competências para os servidores para que eles possam fazer uma excelente gestão pública voltado para a comunidade, voltado para a sociedade. Essa missão precisa de ser bem estabelecida dentro das escolas legislativas. Quem fazem parte dessas escolas precisam de entender que o papel é de formação. E aí, hoje, nós podemos ver e perceber algumas escolas que vão muito além dessa primeira missão, de desenvolver um conhecimento, de trazer uma competência técnica, pessoal, administrativa para os servidores públicos. Vai muito além. Tem escolas legislativas que hoje abrem as portas para a comunidade, para a formação da comunidade, para a formação de pessoas. Então vai muito além dessa primeira missão que é tão importante dentro das escolas do Legislativo. Passando para frente, a escola do Legislativo nasceu da necessidade de aprofundar o saber sobre as práticas políticas. Olha que importância. Então a gente pode até marcar. Ela tem como a necessidade de aprofundar sobre as práticas políticas do governo. Sustentáculo, olha de novo a palavra democracia, sustentáculo da democracia e do aprimoramento do conceito de cidadania. Ou seja, ela nasce com o primeiro objetivo, a necessidade de voltar o olhar para o povo, fazer o estudo da comunidade, se perceber em torno dessa comunidade, favorecer o acesso da comunidade juntamente com as câmaras municipais, assembleias, Câmara Federal e o Senado. É um espaço da Assembleia Legislativa voltado à qualificação dos servidores e ao aperfeiçoamento da instituição, à experiência vivencial do processo legislativo e pelos estudantes do ensino fundamental, médio e superior e ao debate com lideranças políticas e comunitárias. São essas as funções. É um espaço democrático, é um espaço aberto.
As escolas do legislativo, elas estão voltadas a essa qualificação que hoje é uma das coisas mais importantes dentro aí do nosso cenário atual, qualificar o servidor, fazer com que ele tenha não só uma missão, mas tenha uma vocação de estar ali a serviço, de prestar responsabilidade, de prestar retorno para a comunidade e para a sociedade. E aí, dentro deste processo, existe um aperfeiçoamento da instituição. Servidores públicos bem engajados, servidores públicos bem capacitados, bem orientados, nós vamos ter cada vez mais o aperfeiçoamento da instituição. E aí, ela tem uma vivência no processo legislativo pelos estudantes. As casas que é aberta para o povo, Câmara Municipal, Assembleia e Senado, vou falar sempre aqui dessas casas, que é a Casa do Povo, recebem muitos estudantes do ensino fundamental, médio e superior para fazerem trabalho, para pesquisarem, para conhecer como é feita a administração da casa, como é feita a organização desse sistema todo chamado política, do legislativo, que é tão importante, um dos poderes tão importantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Lembrando mais uma vez que dentro do processo democrático, quem escolhe o legislativo está na mão do povo. É o povo que exerce este poder, o povo que tem esse direito e dever de escolher os seus representantes. Ok? E aí, retomando o nosso estudo, as escolas do Legislativo são hoje um sistema de ensino do Legislativo, compreendendo órgãos do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, de 23 das 27 Assembleias Estaduais e a Câmara Distrital, de um número crescente de câmaras municipais e de tribunais de contas estaduais. Então, são casas interligadas. E aí, hoje nós temos aí uma ocupação tão favorável, né? Das 27 casas, 23 já existe essa escola do Legislativo, que é tão importante para a comunidade, para a sociedade, tão importante para o Legislativo, porque favorece a sua administração, favorece como que vão fazer essa organização do seu mandato. A escola do Legislativo tem um papel fundamental, e aqui eu recordo até um feito meu, que eu já passei por uma experiência com a escola do Legislativo, quando eu trabalhava como assessor parlamentar. Antes de entrar na casa, nós temos uma formação. O vereador ou o deputado, antes de exercer o primeiro mandato, ele tem uma formação de todo o sistema, porque existe toda uma organização da casa. E aí é o papel das escolas do Legislativo: educar, trazer conhecimento, aprofundar dentro de uma temática, dentro de algum tema, oferecer para a comunidade, para a sociedade respostas, ajudar aí nas soluções dos seus problemas, é uma das funções também da escola do Legislativo. Esse sistema é articulado nacionalmente pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, que integra os diversos órgãos, realizando 2 encontros anuais, e recebe apoio do Interlegis, um programa do Senado Federal de integração e modernização do Legislativo brasileiro, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ou seja, o sistema das escolas legislativas, hoje já existe uma associação brasileira das escolas do Legislativo, trazendo aí uma unificação de todas essas casas, de todas as assembleias, para que todas possam ter o mesmo caminho, o mesmo caminhar. E aí são realizados encontros de formações, de presença, para poder discutir diversos temas acerca que pode surgir dentro dessas escolas do Legislativo, que tem como pauta principal aquilo que nós já falamos: fazer a introdução do servidor público, trazer para ele conhecimento técnico e abrangente dessas casas e fazer o favorecimento e trazer o favorecimento da comunidade dentro dessas casas legislativas, ok? Surgimento. Vamos ver como que foi essa trajetória do surgimento dessas casas, dessas escolas legislativas. Trajetória histórica que deu origem ao sistema. Ainda
que atividades educacionais tenham registros anteriores no Parlamento Brasileiro, a primeira escola do Legislativo surge em 1992 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ou seja, Minas Gerais é o carro-chefe dentro dessa pragmática, dentro das escolas legislativas. Ela substituía o Programa Permanente de Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação, criado 2 anos antes. Ou seja, as escolas do Legislativo têm uma função importantíssima dentro da nossa sociedade. Além de ser uma atividade educacional, elas são a unificação do Estado e do povo, do Estado e da comunidade, do legislativo com a comunidade. Quando efetivamente instalada em 1993, a Escola do Legislativo de Minas Gerais reuniu em um mesmo órgão ações de suporte de funcionamento da Assembleia, com destaque para a capacitação dos servidores e atividades pedagógicas voltadas para a aproximação do Legislativo com a sociedade. É o que eu estou sempre dizendo, sempre demarcando aqui. A função da Escola Legislativa é articular essa aproximação do legislativo com a sociedade, sobretudo com a comunidade escolar. Muito interessante isso. É esse modelo inicial de dupla atuação que vai prevalecer posteriormente na maioria das escolas do legislativo. Muito interessante este papel da escola do legislativo. Além dela ter o munus de ensinar, ela também tem essa função de unificar a comunidade juntamente com o poder legislativo. Já disse aqui que um dos poderes do legislativo que é mais distante do povo é os deputados federais e os deputados estaduais e os senadores, que estão mais afastados do povo. O poder legislativo mais próximo do povo é os vereadores, que ficam dentro das câmaras municipais de cada cidade. Então você tem mais acesso. Não que os outros não tenhamos acesso, claro, temos acesso, mas é muito mais difícil. Quem mora em Juiz de Fora vai ter que se deslocar até Belo Horizonte para conversar, para ter uma audiência com um deputado X, a menos que esse deputado tenha um escritório comunitário dentro dessa cidade. Agora, vereador não, ele legisla para a sua cidade, para o seu município, enquanto o deputado vai legislar para um estado, com uma abrangência muito maior, ok? Em setembro de 2001, a Escola do Legislativo de Pernambuco, criada em 1999 e instalada no mesmo ano, promove o primeiro encontro das escolas do Legislativo do Brasil. Entre as deliberações finais desse primeiro encontro, constava o estreitamento de laços entre as escolas e também o compromisso de estimular e colaborar com a criação de escolas do Legislativo em todas as assembleias legislativas do país. Olha que interessante. Então, a partir de 2001, nós temos um ponto aí importante. O movimento da Escola Legislativa de Pernambuco vai fazer esse primeiro encontro nacional de todas as assembleias que até naquele momento eram existiam nas suas respectivas assembleias. E aí, o primeiro encontro tem um compromisso de estimular e colaborar com a criação de novas escolas do Legislativo. Ou seja, aquilo que está dando resultado para um Estado, diante de um primeiro encontro com as escolas que ali estavam presentes, vendo este cenário de grande importância, criam-se o compromisso de abrir novas escolas nos demais estados do país. O objetivo das escolas do Legislativo. E aí nós vamos ver os objetivos das escolas do Legislativo. Eu vou me arriscar aqui que com toda certeza vai cair uma questão dessa na prova, que é o objetivo das escolas do Legislativo, porque elas são importantíssimas para a administração das casas legislativas. Então, o primeiro objetivo é a formação escolar, que se traduz em oferecer ao servidor, em alguns casos até parlamentares, cursos de ensino fundamental, médio e superior, possibilitando a complementação ou avanço de nível em sua formação escolar. Esse objetivo pode demandar um complemento, que é o objetivo de realizar convênios e acordos com outras instituições de ensino para garantir a formação pretendida.
Então, primeiro objetivo. Então, nós temos aí o primeiro objetivo das escolas legislativas é oferecer ao servidor, até alguns casos de parlamentares, essa formação escolar. É a primeira, é a principal dentro das escolas dos legislativos. O segundo objetivo, presente em todas as escolas, está diretamente relacionado às funções de treinamento e desenvolvimento comum às áreas de recursos humanos, ou seja, as escolas legislativas irão trabalhar em comum acordo com recursos humanos da casa, ou seja, qualificar o servidor para o exercício de suas funções no campo do legislativo. Quer em nível básico, quer em atividades mais complexas de assessoria e consultoria. E aí, a palavra escola legislativa, ela já vai trazer para a gente a ideia e o conceito do que ela é, né? E aí, esse segundo objetivo é um dos principais de todas as escolas. É até um orgulho de cada Assembleia Legislativa ter uma escola do Legislativo para poder trazer esse desenvolvimento. Trazer conhecimento para os seus funcionários, fazer com que a escola possa ser uma articulação dentro das Assembleias Legislativas. Outro objetivo é a produção de conhecimento adotada pela maioria das escolas, tanto como pesquisas direcionadas para os trabalhos legislativos, a exemplo da constituição de banco de dados, quanto como pesquisa de cunho mais acadêmico, proposta para ser realizada em parcerias com entidades científicas e educacionais. Ou seja, dentro das escolas legislativas também existe uma linha de pesquisa. Existe um campo de pesquisa para observação, para novos conhecimentos, para trazer maior entendimento sobre a comunidade, sobre a sociedade, sobre o parlamento. Um quarto objetivo é a integração institucional que busca incluir e adaptar o servidor e o parlamentar ao legislativo. Normalmente com atividades que explicitam o funcionamento e a missão do parlamento. Isso aqui é fundamental. É aquilo que eu comentei com vocês. Quem entra primeiro na Assembleia ou nas casas legislativas traz para os funcionários, para os servidores, para o parlamentar, o funcionamento e a missão do parlamento, o funcionamento e a missão da casa. E aí, muitos entram ali sem saber, são assessores, trabalharam junto com os parlamentares, buscaram votos, fizeram parte da campanha. O parlamentar coloca-os para serem assessores parlamentares e aí precisa de saber o funcionamento da missão do parlamento. Você que está aqui fazendo essa prova, que está buscando uma vaga dentro da Assembleia Legislativa, você no seu primeiro dia de trabalho, você vai passar por este curso, por essa formação, que é a missão e entender o funcionamento do parlamento. Está incluída neste objetivo a integração proposta pelo programa da Interlegis, que se faz via educação à distância. Ok, pessoal? E aí um objetivo definido por várias escolas é a aproximação social, isto é, estabelecer contato e dar acesso à sociedade, sobretudo ao público escolar, assim como desenvolver programas de ensino voltados para a formação e a qualificação de lideranças comunitárias. Nós precisamos de pensar e de entender que as escolas legislativas, ela têm essa função social, trazer com que a Assembleia se aproxime da comunidade, fazer com que a comunidade entenda o seu lugar dentro da casa legislativa, fazer com que a comunidade seja mais participante, seja mais atuante, através de uma formação de qualificação das lideranças comunitárias e políticas. Nós temos como primícia, como entendimento, que o Poder Legislativo tem o munus de governar, de legislar, de trazer projetos de leis. Projetos de leis que visam a melhoria do bem comum, como nós falamos lá na cidadania e no direito do cidadão, voltado para o bem comum da sociedade. Todas as leis, todos os projetos de leis instituídos pelos parlamentares precisam de ter um olhar para a comunidade, para o social, que vai fazer com que a comunidade se sinta benéfica deste projeto de lei. Não só projeto de lei, mas também administração pública.
olhar as contas do governo, ficar atento às contas do governador, trazer a prestação de contas do mandato, saber o que foi destinado para as melhorias das cidades, para a melhoria do Estado, para melhorias do país. É um dos objetivos também da Escola do Legislativo. Essas escolas, ela traz essa aproximação e dar acesso da sociedade ao público escolar de estar presente dentro das assembleias, através de formação e qualificação das lideranças comunitárias e políticas. Um outro objetivo, passando para frente, menos cotado, ao objetivo de promover o intercâmbio de informações e experiências com instituições públicas e privadas em questões que interessam o legislativo. Aí são intercâmbios, né, de casas legislativas para poder trazer melhorias, trazer benefícios, uma discussão, um aprimoramento. Aquilo que contém nenhuma pode passar a existir em outra. Aquilo que foi lá em 2001, com a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que trouxe o surgimento. E aí, voltando para a nossa aula, para a ideia das câmaras e da Assembleia Legislativa, este menos cotado aí como objetivo, mas ele também tem uma grande importância. Imagina algo que está acontecendo lá no estado da Bahia, que tem favorecido a Assembleia, que tem favorecido a comunidade, pode servir como case para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aí é importante ter este intercâmbio entre as diversas casas para trazer essa aproximação, ok? Voltando aqui para a nossa aula, para aprender mais. Essa parte é importante para nós, para poder fixar aí os conhecimentos que nós aprendemos nessa aula de hoje. As escolas do legislativo são, antes de qualquer coisa, escolas e não simplesmente setores de recursos humanos ampliados ou renomeados. A arquitetura institucional desses novos órgãos do legislativo mostra não apenas uma configuração escolar, composta por exemplos de sala de aula, cursos, diretor, conselho, docentes e discentes externos e internos, como também um considerável esforço de ornamento jurídico institucional de uma estrutura escolar, como são testemunhos, regimentos internos e projetos pedagógicos. É muito interessante a gente pensar que a administração dessas escolas públicas, dessas escolas legislativas, são, antes de qualquer coisa, escolas que não estão ali apenas para capacitar ou ampliar a atuação dos recursos humanos. Elas têm como arquitetura institucional desses novos órgãos legislativos mostrar não apenas uma configuração escolar composta, por exemplo, de sala de aula, cursos, mas ela também tem o objetivo de instruir de forma ordenada os servidores públicos. E aí a gente precisa de pegar assim, eu tenho uma Assembleia Legislativa, onde tem o Legislativo Estadual, o Parlamento Estadual, e aí eu vou precisar de fazer com que os servidores eles possam ser ensinados, eles possam entrar dentro de um ritmo organizacional dessa casa, e eu preciso de alinhar a aproximação da comunidade, a aproximação da sociedade, juntamente nessas casas legislativas. E aí, frisando mais uma vez, quando eu falo casas legislativas, eu estou dizendo de Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Senado Federal. São essas três esferas que ocupam o legislativo de um Estado. Também precisamos de ver os esforços da Assembleia, das escolas legislativas no ordenamento jurídico institucional de uma estrutura escolar. E aí traz o regimento interno dessa casa, projetos pedagógicos de educação, que vai viabilizar para os parlamentares ou também para os servidores públicos ou assessores parlamentares uma forma de aprender a questão, uma forma de aprender como se configura
o sistema do legislativo estadual, municipal ou legislativo federal. Ok, pessoal? Podemos passar para frente. Vamos lá. E aí, nesse estudo que nós estamos percebendo, essa função da escola legislativa, ela tem o objetivo de ensinar, né? de facilitar a educação, né? A pedagogia dentro das assembleias legislativas, ok? A escola do legislativo vem, portanto, reparar essa lacuna ao profissionalizar esses servidores, oferecendo-lhes, independentemente da condição de efetivo ou comissionados, a competência técnica necessária para atuar no parlamento. Ou seja, além de trazer, além do servidor, né, do profissional, podemos dizer assim, né, porque tem servidor público e tem os que são comissionados, além da necessidade da formação técnica, a Assembleia, as escolas do Legislativo vêm para trazer aí uma formação muito mais ampla da atuação do parlamento, para quebrar aí essa lacuna do profissional e aí trazer a ideia de servidores. Né, servidor público que está ali atuante juntamente com o parlamento, juntamente com a comunidade. Muito dessas casas legislativas, elas têm alguns projetos, né, voltados para a comunidade, tem alguns órgãos que fazem parte ali dentro desse cenário, dentro dessa organização, que é de atendimento ao público. Então precisamos aí cada vez mais ter essa ação mais padronizada, podemos dizer assim, de atuação desse servidor. Nesse sentido, a criação das escolas do Legislativo representa um duplo avanço. Ao atuar na formação de um corpo funcional capaz de atender às exigências cada vez mais complexas do fazer legislativo, ela possibilita, de um lado, a institucionalização das atividades administrativas e, de outro, a profissionalização da assessoria parlamentar. Ou seja, a Assembleia, as escolas legislativas, elas têm aí como objetivo, né, e como desafio, podemos dizer, trabalhar na atuação, na formação funcional e atender essa complexidade, como nós falamos da aula anterior, né, do parlamento digital, e entender e observar o cenário, né? O momento atual que a sociedade, a comunidade, ela está vivendo, ela está passando, e aí ela precisa de estar totalmente atualizada para poder dar bagagem e sustentar esses profissionais aí dentro dessa gama aí da sociedade. A modernização do serviço público, que se efetiva não só na incorporação de novas tecnologias de informação e comunicação ao cotidiano das instituições, mas também na formação continuada dos servidores. Trazer para os servidores um conhecimento contínuo. Trazer para ele a ideia de que essa comunicação ela pode ser cada vez mais necessária. Não precisa de ser algo que ele vai estagnar, não precisa de pensar, né? O servidor público, já estou dentro de uma Assembleia Legislativa, é que eu não preciso mais de formação. Precisa sim. Nós somos seres de informação, nós somos seres em informação contínua. Precisamos de entender o que passa dentro do nosso redor. Por exemplo, viemos de uma pandemia. A pandemia nos ensinou muito e ensinou para o legislativo como que é necessário ter um portal aí, uma interação com a sociedade e o legislativo nesse tempo pandêmico. Além disso, há o pressuposto de que a excelência de uma organização não se atinge se seu programa de capacitação permanecer intramuros, ou seja, se essa comunicação ficar apenas dentro dos muros da Assembleia e não passar para a questão da sociedade. Existe um muro que precisa de ser quebrado entre a comunidade e o legislativo. E a escola do legislativo, ela traz essa organização, ela traz programas de capacitação que permanece e que é possível trazer essa quebra destes muros, desse distanciamento, dessa falta de comunicação entre comunidade e sociedade,
aproximar cada vez mais o cidadão dentro das casas legislativas. Ou seja, a concepção atual, como demonstra as chamadas universidades corporativas, é que o processo educativo institucional só é eficiente quando atinge o conjunto da rede produtiva. Essa ampliação do campo de atuação que as escolas legislativas praticam, por exemplo, incluir em seus cursos e seminários um público bem maior do que os servidores da casa legislativa de origem. Ou seja, trazer formações voltadas não apenas para aqueles que estão dentro das assembleias, não apenas para os servidores, mas também para a comunidade no geral. Permitir que a comunidade ela faça parte. Permitir que a comunidade ela tenha voz dentro das assembleias legislativas. E aí este processo educativo institucional, ele só passa a ser eficiente quando o conjunto de rede é produtiva, ou seja, a assembleia, juntamente com os servidores, juntamente com a sociedade, juntamente com a comunidade. Fazer com que essa comunicação ela possa fluir, fazer com que essa comunicação e esses diversos eixos eles possam estar interligados. Interligados. Aí sim, vai ter um conjunto de rede produtiva. E aí, essa aplicação do campo de atuação que as escolas legislativas praticam, de incluir seus cursos e seminários, que são vários, temáticas sociais, por exemplo, no dia da raça, no dia de conscientização, né, contra o racismo, no dia de conscientização contra a LGBTQIA+, no dia de combate à exploração do trabalho infantil, abre-se seminários, convidam as escolas públicas, convidam a comunidade no geral para poder fazer parte, não só apenas os servidores, mas também trazer capacitação, trazer formação de forma geral para a sociedade. Essa é uma das concepções, um dos objetivos das escolas legislativas. A produção e a divulgação de conhecimento para e sobre o legislativo. Ela tem como obrigação a divulgação. Ela precisa de fazer com que o legislativo ele possa ser conhecido. E aí tal objetivo encontra respaldo na percepção generalizada de que a sociedade tem uma compreensão limitada do que é, para que serve e como funciona o parlamento. E aí, a função da escola do legislativo também é ensinar para a sociedade qual que é a função do parlamento, qual que é a função daquela casa, qual que é a missão de cada legislador que ali está, qual que é o objetivo principal de uma Assembleia Legislativa, onde que vão estar reunidos todos os parlamentares, irão discutir projetos de lei de favorecimento social, de favorecimento comunitário. Aquilo que nós falamos. O legislador ele precisa de governar, de legislar para o bem comum da sociedade, para o bem comum da comunidade, ok? A promoção da democracia ou aproximação do legislativo com a sociedade, à primeira vista, tal objetivo parece ser paradoxal. Afinal, vive-se em uma democracia representativa e o papel do parlamento é justamente representar a sociedade em suas diversas tendências. Mas representar não de forma isolada e afastada e com distanciamento, mas é representar de forma aproximativa. Fazer com que ambos caminhem lado a lado e sejam de mãos dadas para o bem comum, para o bem social. O papel do parlamento é justamente representar a sociedade em suas diversas tendências. Mas que isso, quando comparado ao executivo e judiciário, o legislativo é sem dúvida o poder mais acessível à população. Seja por força de sua renovação periódica em relação ao judiciário, seja por desconcentrar o poder em relação ao executivo. Então, desses três poderes que sustentam os três pilares que dão base para uma sociedade existir, executivo, legislativo e judiciário, o legislativo ele está muito mais próximo da sociedade
Ele é muito mais representativo para a sociedade do que o poder executivo, do que o poder judiciário. Entende-se poder executivo presidente da República, governador e prefeito. Entende o judiciário, que são os juízes, por exemplo, Tribunal Superior, né, de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, onde que tem ali os ministros da Justiça que vão fazer com que a lei criada no Legislativo, proclamada pelo Executivo, possa ser executada no Judiciário. Sem dúvida, o poder mais acessível à população, seja por força de sua renovação periódica, de 4 em 4 anos, se renova, né? Tem a eleição, tem a votação, em relação ao judiciário que ele é fixo, seja por desconcentrar o poder em relação ao executivo. Tal aproximação, na verdade, é buscada dentro de um outro contexto. Ela faz parte de uma percepção generalizada de uma imagem do legislativo, encontra-se por demais desgastada. Gente, nós estamos vivendo dentro de um cenário onde que a imagem política tem uma descredibilidade, tem um desgaste dentro da sociedade. E aí, de forma generalizada, as escolas do legislativo vêm, portanto, resgatar essa imagem, porque ela tem o poder da educação, ela tem o poder do ensino, ela tem o munus do ensinar, permitindo uma intervenção direta do legislativo na sociedade por meio de programas educativos. Por exemplo, olha que máximo, que coisa fantástica. Eu me lembro que quando eu estudava na escola pública, tinha um dia de visita na Câmara Municipal e a gente era recebido por alguns vereadores, por alguns legisladores que ali estavam presentes na casa, recebiam as crianças, ensinavam para elas como que era o plenário, como que era feita a organização, a pauta do dia. E isso é fantástico. Isso é a forma de ensinar, é aproximar, é trazer uma percepção, uma imagem aproximada, uma imagem de respeito, mostrar o trabalho, permitir com que a sociedade, por meio de programas educativos, possa ser ensinada, possa se sentir parte, pertencente dessa construção coletiva, que é o objetivo das assembleias legislativas. Para além da questão mais imediata da imagem do parlamento, esse objetivo fundamenta-se ainda e talvez principalmente na função do parlamento de promover e fortalecer a democracia. Ou seja, a escola do legislativo, ela tem o poder de exercer de forma democrática e apartidária a capacitação técnica, a capacitação educacional dentro das comunidades e dentro da sociedade. Obviamente, quando a gente está falando de escola legislativa, dentro de uma casa do poder legislativo, que estão representantes do povo, não se faz política pela escola legislativa. Não existe fazer política através dos programas das escolas legislativas. O deputado, o vereador não vão crescer diante esses programas educacionais. Quando acontece essa aproximação com o povo, não existe um crescimento, não precisa de barganhar esse sistema, né? A escola do legislativo, ela tem um poder e um papel importante, um papel social na educação da comunidade diante do parlamento, ok? Visando aí as nossas lições aprendidas nesse dia de hoje, nesse cenário, onde nós falamos sobre da importância das escolas dos legislativos, e eu queria voltar aqui e demarcar mais uma vez com vocês esses objetivos. Primeiro objetivo, a formação escolar, que se traduz em oferecer ao servidor, em alguns casos até parlamentares, cursos de ensino fundamental, médio e superior, possibilitando a completação ou avanço do nível em sua formação escolar. Esse objetivo pode demandar um complemento, que é o objetivo de realizar convênios e acordos com outras instituições de ensino para garantir a formação pretendida, ou seja, a formação dos servidores. Segundo objetivo,
está diretamente relacionada à função do treinamento e desenvolvimentos comuns às áreas dos recursos humanos, ou seja, qualificar o servidor para o exercício de suas funções no campo do legislativo. Olha que importância a escola do legislativo ela tem. Outro ponto importante é a produção do conhecimento adotada pela maioria das escolas, pesquisas direcionadas para o trabalho legislativo. A escola legislativa ela se torna uma linha de pesquisa para temas relacionados com a comunidade. O outro objetivo, a integração institucional que busca incluir e adaptar servidor e o parlamento legislativo, normalmente com atividades que explicitam o funcionamento e a missão da Casa Legislativa. E o objetivo definido por várias escolas é a aproximação social. Este é o que mais encanta, é permitir, através de uma escola legislativa, que a sociedade possa fazer parte do parlamento representativo do povo. Isso que é o mais importante. E aí, nós passamos por esses slides, eu queria voltar lá, porque eu acho que era importante a gente finalizar a nossa aula com esses conteúdos, com esses objetivos bem fixados na nossa mente, porque eu acho que vai ser questão de prova. Então, lição aprendidas. Uma escola do legislativo é essencialmente uma escola inserida no campo de atuação do legislativo, seja dentro da função clássica ou de autodeliberação que todo poder autônomo possui, seja como parte de uma revisão do papel e da importância do legislativo em nossa cidade, nossa sociedade. Neste contexto, ser escola e ser do legislativo compreende uma singularidade que a simples junção dos dois nomes não deve naturalizar. Olha que importante isso. Uma escola do legislativo é uma escola de governo, se entendido que é papel das escolas de governo a formação e a educação continuada de todos os servidores de um setor público, no caso o poder legislativo, e não apenas a preparação de dirigentes de determinada área da administração pública. É também uma instituição de pesquisa, porque busca se constituir como um locus de produção e divulgação de conhecimentos para e sobre o legislativo. É um dos princípios da escola do legislativo, ela se torna um caminho de pesquisa, uma instituição de pesquisa que vai produzir elementos de conhecimento sobre o legislativo dentro e presente da nossa sociedade, da nossa comunidade. E por fim, uma escola de cidadania política que funciona como um centro de relacionamento entre o parlamento e os cidadãos, atuando como educador do público escolar e públicos particulares, reforçando e ampliando a legitimidade do legislativo. Ou seja, as escolas dos legislativos, ela legitima o poder legislativo. Ela ilustra, ela mostra o papel do poder legislativo para a comunidade, para a sociedade. Nossa, fundamental as escolas do legislativo dentro das casas municipais, estaduais e federais. Para você guardar aí no seu coração, os desafios do dia a dia sejam superados e fortaleçam o coração e pensamento de quem não pensa em desistir. Então, força, coragem, não desanime. Quando perceber que o caminho está ficando mais difícil, dá uma pausa, respire fundo, se conecte com você mesmo, com você mesma, cria dentro de si uma força para continuar esse processo de formação, porque você está indo atrás do seu sonho. Você está concretizando, materializando aquilo que você sonha, aquilo que você planeja. E isso é importantíssimo para você neste processo. Não existe vitória sem o caminho do processo, sem o caminho do desenvolvimento. Então não desanime, não desista. Mesmo que os desafios do dia a dia, eles precisam de ser superados e eles irão fortalecer o coração e o pensamento de quem nunca pensa em desistir. Então olhe para você, valorize o seu momento. Tenha garra, tenha força, tenha vontade. Sintonize com aquilo que é mais particular dentro de si.
que é a força, a coragem, o empenho e a determinação que você possui. E lembre-se que só sei se dará certo se eu for lá e tentar. A gente só consegue saber a resposta a partir do momento que a gente está disposto a ir, colocar a mão na massa e perceber que valeu a pena. Obrigado a você. Vamos juntos nessa construção, neste caminho de conhecimento, porque nós estamos em busca do seu aprendizado, da sua conquista para pleitear a sua vaga dentro da Assembleia Legislativa. Obrigado, gratidão e boa sorte. Até no nosso próximo encontro.